Mas é interessante que existe até hoje a religião dos samaritanos. E eles se consideram descendentes daqueles samaritanos. E eles estão lá no Monte Gerizim. E então ela diz, nossos pais adoravam neste monte, que era perto de Siquém, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, no outro monte, o Monte Sião. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Qual é o melhor lugar para cultuar? Sabe que até hoje existe essa discussão? Aquela pergunta da mulher até hoje ainda está na cabeça de muita gente. Qual é o melhor lugar para cultuar? Na igreja batista? Na igreja pentecostal? Agora, é melhor lugar cultuar dentro de casa, porque nenhuma igreja é boa. O certo é cultuar em casa, porque a igreja primitiva só usava as casas para fazer suas reuniões, seus estudos, seus cultos. Qual lugar? A gente tem que ir até Jerusalém para fazer uma caravana e participar lá de uma peregrinação. Tem outros que pensam que é lá, no Vale do Ribeiro, no Vale do Paraíba, né? Lá em Aparecida, tem muita gente, e até hoje, por exemplo, se você for católico, o seu casamento só terá validade se você se casar num templo católico, porque ali é que vale o sacramento. Porque o lugar é o lugar sagrado. Então, até hoje, existe esse pensamento que vem da onde? Quarta-feira passada, pregou o pastor Wagner Fernandes, novo membro em nossa igreja, e ele falou sobre Deuteronômio 11, e ele se referiu a um lugar. 11:29 diz, quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. A religião dos samaritanos até hoje vão no monte Gerizim, que é naquela região que eu lhe falei, lá na Cisjordânia. E lá eles têm um templo. E uma vez por ano eles matam um carneiro lá e fazem um sacrifício. Parece que é uma religião que tem uns 1000 membros da religião. Mas eles se consideram descendentes samaritanos e eles entendem que só o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, são válidos e que no Pentateuco está citando o Monte Gerizim como o Monte da Bênção. Eu conheço muito crente que entende que para fazer uma oração poderosa ele tem que ir nas reuniões do monte. Sabe que tem igreja que faz caravana para montes? Eu já participei de uma reunião de oração no monte. Porque no monte você recebe uma bênção especial de Deus. Tem que ser um monte e você vai... Eu sei de gente que foi no monte, a formiga atacou o povo e não teve oração, o povo teve que sair correndo. Mas tem gente que acredita que é ali, tem certos lugares especiais onde Deus adora mais, onde Deus se manifesta mais. Nós pensamos e queremos estar se programando uma vigília de oração. Eu participei de muitas vigílias. Mas não é você participar de uma vigília que você vai ter uma bênção maior, porque na vigília, de madrugada, é que Deus te atende melhor. Nós temos um grupo de oração aqui na igreja, que todas as quartas e sextas, ora às 4h20 da manhã. A irmã Mabiane lidera esse grupo, ela não falha. Esse grupo, pelo menos 4 pessoas tem. A Mabiane, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Toda quarta e sexta-feira estão lá os 4. E, de vez em quando, tem umas 5, eu participo às vezes e vai aumentando um pouco o grupo, mas é muito bom, eu gosto. Mas não é que a oração da madrugada tem mais poder, e nem a alvorada de oração às 6 horas da manhã tem mais poder. O pessoal fica preocupado com isso. Será que esse rito, será que essa é a ideia do lugar onde se deve adorar? Os judeus, os hebreus, na verdade, né, os israelitas, quando estavam indo para a Terra Prometida, Deus fala, essa palavra foi dita quando eles estão ali, Deuteronômio narra todas essas coisas. No capítulo 12 de Deuteronômio, nós vamos estar lendo agora, e a gente vê nesse capítulo, do versículo 1 ao versículo 14. Vamos ler juntos? Todos? Lá em casa também você pode ler, é bom. São estes os estatutos e juízos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que o Senhor, o Deus de seus pais, lhes deu por herança,
destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Azerá, despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. É para lá que vocês devem ir. A esse lugar, vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor, seu Deus, e se alegrarão em tudo que fizerem, vocês e suas famílias, no que o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado. Vocês não farão como hoje estamos fazendo aqui, cada um segundo melhor lhe parece, porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor, seu Deus, lhes dará. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor, e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que eu lhes ordeno, os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. E vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, vocês e seus filhos e suas filhas, os seus servos e as suas servas, e os levitas que moram nas cidades em que vocês vivem e que não têm porção nem herança entre vocês. Até o 14. Cuidado, não ofereçam os seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos de vocês. Ali vocês devem oferecer os seus holocaustos e ali farão tudo o que lhes ordeno. Sim, esta palavra de Deus, nesse sentido, Deus tinha dado orientação sobre o que fazer. A ênfase sempre é cumprir os estatutos e mandamentos. Deuteronômio, como todos já temos ouvido, é a segunda lei, ou, na verdade, uma repetição das primeiras leis. Agora, com algumas ênfases maiores. Deus foi registrando, porque Deus fez cuidado de deixar registro de tudo o que falou. Por isso, até hoje, nós temos a Bíblia, que é o registro de todas as palavras de Deus. Temos os primeiros registros da antiga aliança, quando Deus fez com Israel, mas que tem validade para nós hoje, à luz da nova aliança, que são todos os escritos que foram produzidos pelos apóstolos de Jesus Cristo, aqueles a quem ele autorizou. E quando morre o último apóstolo, encerra-se agora a revelação, que é para ser colocada em livros, como a Bíblia que nós temos. Essa é a palavra de Deus. Foi palavra de Deus no passado e serve para nós hoje. Naquele momento, Deus estava preparando um povo, porque a revelação de Deus foi progressiva, até chegar na revelação plena e completa de Jesus Cristo. Por isso que dizemos que, com o último apóstolo, termina o que nós temos que saber acerca do nosso relacionamento com Deus e do nosso viver no dia a dia. A Bíblia é a única regra de fé e prática que nós temos, e não temos que ir atrás de nada além. E aquilo que foi dado no passado foi dado para que o povo pudesse ir crescendo no conhecimento de Deus, mas nos ilumina também em muita coisa. Aqui, Deus os orienta sobre como guardar, mas ele já começa falando, e a partir do capítulo 12, as leis vão ser repetidas, aquelas leis que foram dadas
nos primeiros livros do Pentateuco, em Êxodo, em Levítico, alguma coisa em Números, e Deuteronômio, quando é o último momento que o povo para, antes de entrar na Terra Prometida, onde hoje é a Jordânia, numa grande planície que até hoje existe, a planície das Acácias, seria assim, ali o povo se preparava e ali Deus repete, através daquele grande profeta que estava terminando os seus dias, o profeta Moisés. E Deus está falando, vocês têm que cuidar de guardar todos os meus mandamentos, mas, em essência, tudo que vocês fazem tem que ser para prestar culto a mim. Mas não haverá sentido em vocês prestarem culto se vocês não estiverem guardando os meus mandamentos. Essa é uma palavra que vale para mim e para você hoje também. Deus tem deixado mandamentos hoje para nós também. Aqueles mandamentos do Velho Testamento agora são muito mais clareados quando entendemos qual foi a essência de todos, que é o mandamento do amor. E este mandamento é o mandamento que nós temos que observar em todo o tempo. Mas o culto, ele tem que servir principalmente para renovar em nós esse propósito de sermos fiéis ao Senhor. Todo culto, e todo culto que você participa individualmente, quando você participa coletivamente, porque aqui é uma reunião de cultuadores, de pessoas que prestam culto todos os dias a Deus, por isso que sempre dizemos, o culto não começa, o culto não termina, o culto continua aqui. Agora, vários cultos, porque vários cultuadores juntos, onde nós somos desafiados e relembrados, porque precisamos nos reunir, para nos relembrarmos de tudo aquilo que o Senhor Deus quer que nós façamos. E a primeira coisa que eles teriam que fazer era acabar com toda a idolatria e todo o paganismo que existia na terra para onde eles iam, a terra dos cananitas. E quando eles entrassem ali, eles tinham que ir, e aqui é dito, eles vão ter que destruir os altos e os altares que estão nos altos. O povo fazia altares nas montanhas, e essa ideia da montanha sempre foi a ideia de que Deus está lá no céu, e o céu não estava tão longe da terra. Então eles iam para o lugar mais alto para ficar mais perto da divindade, e ali eram feitos os templos. Ah, mas Deus mandou o povo erguer também. Deus não mandou, o povo foi escolhendo e foi erguendo em lugares altos, e Deus não se importou com isso. Mas ele mostra que não é para adorar nenhum poste, não é para adorar nenhuma pedra. E aí Deus manda, vocês derrubem as pedras, queimem os postes, que eram postes de madeira, que simbolizavam divindades. Eles também iam embaixo das árvores frondosas, porque as árvores frondosas lembravam a fertilidade, uma terra fértil. E como eles tinham preocupação com a fertilidade, eles iam para debaixo das árvores frondosas, mas depois do culto debaixo das árvores frondosas, eles faziam verdadeiras bacanais, porque eles achavam que aquelas relações sexuais, no fim do culto, elas teriam algo que ajudaria a própria terra a produzir mais. Na verdade, era uma desculpa para todas as bacanais. Você sabe que o carnaval é uma festa religiosa? Vale a carne. É a celebração, né? É o último momento que você pode comer carne antes de começar o período de jejum de carne vermelha, que seria o período da quaresma. Então, é uma festa religiosa. Por isso a quarta-feira de cinzas. Porque você peca à vontade naqueles 4 dias, e depois você vai lá e recebe uma cinzinha na cabeça. Eu lembro que porque foi um amigo meu que disse, eu apronto, mas na quarta-feira eu estou lá na missa. E eu vou lá, e aí eu me arrependo, eu confesso, eu falo tudo que eu fiz de errado, aí o padre joga a cinza na minha cabeça, eu sei que Deus me perdoou. Sim, o ritual. Nós temos essa tendência de fazer os rituais e achar que pelo ritual nós agradamos. Mas assim era o povo naquela época. O paganismo tem muito dessas coisas, há muita ligação entre paganismo e muita religiosidade. Porque também era uma questão da carne, muito mais da questão de sensualismo, porque essa busca de sensações, de arrepiar, como muita gente até hoje busca. Um irmão meu dizia, eu quero ter um culto que me arrepie. Uma pessoa estava perto e falou assim, enfia o dedo numa tomada. Mas as pessoas estão buscando isso, algo que mexa com as suas emoções, com as sensações. Precisa disso. E é isso que fazia. Então, Deus manda arrebentar tudo. Não é aí. E para não ter problema do povo ficar tendo lugares especiais e não sabia como era, porque aquele povo estava começando. Então, Deus fala, vocês vão ter um lugar central de culto. Depois ele vai orientar como fazer nas vilas, mas o lugar central de culto,
que depois se estabeleceu em Jerusalém, no início não foi Jerusalém. Você vai ver o local, porque aonde ia a tenda e aonde estava a Arca da Aliança, que estava dentro da tenda, ali era o local central de culto. Quando se diz do local central de culto, não está se falando ainda sobre Jerusalém nessa passagem, mas está se falando em ter uma centralização, onde vocês vão celebrar juntos pelo menos 3 grandes festas, que era a festa da Páscoa, que era também a Semana dos Pães Sem Fermento, a festa que viria 50 dias após a Páscoa da colheita, e a festa do Sucote, a festa das cabanas, as 3 festas principais. Depois eles acrescentaram a festa do Purim, a festa do Purim e a festa das luzes, que são festas que são acrescentadas, que são mencionadas também no Novo Testamento, no Velho ainda. O livro de Esther diz a festa do Purim e depois a festa das luzes, que vai ser celebrada no período que é próximo ao Natal, e Jesus participa de um desses momentos. É dito isso lá nos Evangelhos. Em João ressalta isso. Essas celebrações, essas festividades eram para reunir todo o povo, mas o povo deveria, porque o sacrifício principal teria que ser feito no local onde estaria estabelecida a Arca da Aliança, que estava, a princípio, debaixo de uma tenda, até que Deus permite que Salomão erga o templo, que é o primeiro grande templo, aí sim o templo verdadeiro e original de Salomão, que já não existe mais, aquele templo que foi erguido. Outra coisa é fake, aí, cópia fake, mas o templo de Salomão verdadeiro é aquele que foi erguido lá e acabou, e a arca sumiu, porque nós não precisamos mais da arca. Jesus Cristo, ao morrer, a arca ficava no Santo dos Santos, um lugar onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E quando Jesus morre, o véu que separava, eram várias cortinas, bem grossas, ele rasga de baixo para cima. Eram 10 metros. Para quê? Não foi o homem que rasgou, Deus rasgou. Para dizer, agora não há mais necessidade de você ir, ou alguém ir no seu lugar, você vai diretamente a Deus. E, nesse sentido, não temos mais que procurar Arca da Aliança, cálice sagrado, nada disso. Porque, na verdade, Jesus Cristo é agora. E ele começa a dizer isso para a mulher. Mas é interessante alguns detalhes aqui. Eles tinham que se reunir, isso foi importante para eles, ter um lugar central de culto, e também foi importante eles estarem no lugar que Deus escolheria. Como eu disse, começa em Betel, depois muito tempo em Sucote, é o lugar onde estava a tenda quando Ana, mãe de Samuel, vai lá buscar a Deus e consagra antes de Samuel nascer. Samuel, que foi o grande profeta que vai ungir o rei Davi, unge também o primeiro rei Saul, porque o povo forçou, mas unge Davi, o grande rei. E depois você vai encontrar, a arca passa por Gibeão, onde Davi vai mandar buscar a Arca da Aliança e trazê-la lá para Jerusalém. Lá é armada uma tenda, e depois Davi leva, arma a tenda lá em Jerusalém, e Salomão constrói o primeiro templo, aquele grande templo que, infelizmente, os judeus passaram a adorar e a idolatrar. No entanto, eram lições que Deus estava dando ao povo. Depois que Israel se divide, os do Reino do Norte querem estabelecer um local deles para adoração, que mais tarde vai ser estabelecido lá em Samaria. E é justamente por causa do Monte Gerizim, novamente a busca de um lugar. E aí Jesus entra dizendo para aquela mulher, não é nem aqui e nem ali, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E como é que essa adoração começa? Adorar a Deus em espírito e em verdade é algo que tem que ser feito por cada um de nós. Temos que buscar Jesus, porque Ele é, na verdade, o centro e tem que ser o centro da nossa adoração. Porque por Jesus é que chegamos verdadeiramente a Deus. 1 Pedro, lá no capítulo 2, versículo 4, diz, chegando-se a ele, Jesus, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual
para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sim, temos que estar em Jesus. E cada um de nós é uma pedra viva quando tem um encontro real com Jesus. Porque, conforme está lá em 1 Coríntios 6, a partir do momento que Cristo entra, ele entra pelo poder do Espírito Santo e através do Espírito Santo, e quem mora em nós é Jesus na pessoa do Espírito Santo, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Nesse sentido, esse templo tem que ser puro em todos os aspectos. Puro no aspecto da sexualidade, puro no aspecto daquilo que vamos colocar dentro dele, puro no aspecto de uma mente que esteja em estado de sobriedade. Temos que nos afastar de tudo que nos tire a sobriedade. Puro no aspecto de pensamentos corretos, dos sentimentos corretos, os sentimentos puros, sentimentos de amor, não sentimentos de ódio, não ressentimentos maus. E, dessa maneira, esse templo, que é cada um de nós, se reúne em Cristo para formarmos um templo que ele vai erguendo. Porque temos que ser igreja junto com outros, porque sozinhos nós somos incompletos. E nesse sentido é que existe a igreja, a reunião daqueles que creem em Jesus, para Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E ele vai nos unindo e temos esse propósito de edificação, para juntos exaltarmos o Senhor. E somos instados, e o versículo 9 desse capítulo de 1 Pedro 2, vai dizer que temos que anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí os 3 Es, que é o quê? Edificação, exaltação e evangelização. Você quer ver isso aí? Lá, vai na capa do boletim. É o nosso logotipo. Os 3 Es, que é o propósito, é a função, é a tríplice função da igreja em Cristo Jesus. Para isso temos que ter o encontro, temos que nos encontrar. Tudo começa no dia a dia, por isso a necessidade de prestarmos o nosso culto individual. E Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Todos os dias eu tenho que começar louvando a Deus pela noite que me deu, me consagrando ao Senhor e pedindo que Ele me use naquele dia, e confessando os meus pecados, me oferecendo no seu altar: Senhor, queima o que não presta, e que o teu Espírito realmente vive em mim. Jesus convidou os seus seguidores a tomarem cada dia a sua cruz, que é morrer cada dia. Quando eu me lembro desse culto vivo, e é queimar, isso aqui se dirigia a holocausto. Havia ofertas em que uma parte da carne era assada praticamente, para depois o povo comer. Mas havia uma oferta que o animal inteiro era queimado, até virar cinza. Isso era holocausto. E o holocausto significava isso, uma destruição total daquele animal que levou sobre si o pecado. E, nesse sentido, nós somos os pecadores, Jesus já levou sobre si, mas todo dia eu tenho que falar: Senhor, queima o que não presta. O fogo que a Bíblia se refere não é fogo de um poder. Aliás, nunca na Bíblia fogo foi ligado a poder. Fogo sempre está ligado na Bíblia a juízo e a purificação. O batismo de fogo, que está em Mateus, que você vai encontrar também em Lucas, quando fala que Jesus Cristo veio batizar com o Espírito Santo e com fogo, ou no Espírito Santo e no fogo, eu não quero o batismo do fogo. Uma época eu procurei, sabia? Depois eu entendi que o fogo ali é o fogo do juízo, porque ele diz que ele tem na mão a sua pá, e ele faz a limpeza, e queima o quê? Ele limpa a sua eira. Quem é do interior, que viu região de café, o terreirão. Ele limpa ali e ele joga para cima. E quando ele joga, coloca numa espécie, ele vai peneirando uma peneira e jogando para cima. Isso fazia com o trigo também. O vento batia e a palha é jogada de um lado.
E essa palha vai ser jogada aonde? Porque essa palha é lixo e vai ser jogada no fogo. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo no sentido de que, quando nós o aceitamos, o Espírito Santo entra em nós e nós somos mergulhados, nós somos colocados dentro de uma nova vida, através do Espírito Santo, e bebemos e recebemos o Espírito Santo. Então, isso aponta para, hoje, Jesus Cristo é Salvador. E todas as pessoas podem chegar-se a Ele e recebê-lo como Salvador. Mas quem rejeita a salvação de Jesus hoje, vai encontrá-lo como juiz. Então, quando fala que Jesus batiza com fogo, é o batismo que Jesus viria trazer à terra, e vem trazer à terra, do julgamento. Eu, graças a Deus, fui batizado no Espírito Santo, o Espírito está em mim. Eu estou dentro da vida com o Espírito, eu tenho o Espírito, e você espero que tenha também, eu creio que a grande maioria aqui já tem. Então, nós não precisamos mais do fogo, porque o fogo é para destruição. Agora, todo dia, de certa forma, eu preciso do fogo simbolizando a purificação. E isso é a vida no altar. Todo dia, confessando os pecados, pedindo que o Espírito Santo revele pecados ocultos, para confessá-los. Não que Jesus já não perdoou, porque Ele levou toda a culpa, mas é necessário que eu tenha consciência do perdão, para que eu tenha consciência de que estou limpo, e para que assim eu possa andar sem acusação de Satanás. E quando ele vem para me acusar, eu falo, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Dessa maneira, porque cada dia eu renovo esse culto. Esse é um culto racional, é um culto consciente. Não é um culto só espiritual, que eu estou ali sem saber o que eu estou falando, ou só me movimentando, ou só dançando, ou só balançando, sem entender o que eu estou cantando. Porque o louvor tem que ser racional. Cantamos aqui, mas cada letra daquilo que você canta, você tem que estar pensando para viver aquilo. E se porventura você depara com uma parte da letra que você não está cumprindo, não está fazendo, não deixa de cantar, não, canta. Porque nesse momento você vai estar dizendo, Senhor, eu ainda não faço isso. Eu não estou te adorando, como a canção que eu cantei fala, te adorarei. Minha vida não está sendo isso. Mas eu quero ser um verdadeiro adorador, todo dia, me apresentando, todo dia, oferecendo o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, sim, agora, santificação, não vivendo conforme o padrão deste mundo. O versículo 2 de Romanos 12 diz, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo dia, pedindo que o Espírito faça essa renovação, porque só assim eu vou viver a vontade de Deus e poder compreender que ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes eu não consigo me conformar à vontade de Deus na minha vida, eu reclamo, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que está acontecendo isso? Agora, se você realmente oferece o seu corpo todos os dias como culto a Deus, confessa o pecado, adora pelas bênçãos, temos que adorá-lo. E individualmente também, não só quando estamos juntos, pelas orações e até cânticos individuais. Eu, às vezes, não consigo cantar com a boca, eu canto no coração, por isso que a Bíblia diz para cantar no coração. No coração eu sou um ótimo cantor. Quando eu abro a boca eu espanto às vezes, mas quando eu canto no coração, eu canto com alegria, cantando, ouvindo, lembrando das canções, e fazendo isso ser um instrumento de renovação na sua vida. Mas, quando você está na presença de Deus todos os dias, com certeza o Espírito Santo vai renovando, e você vai ser o templo limpo todos os dias. Porque agora você precisa estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. E, como Jesus disse, quando encerra o sermão, quando começa o Sermão do Monte, na verdade, depois das bem-aventuranças, ele fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, e a nossa luz tem que brilhar, de tal maneira que os homens veem as obras que nós fazemos, as boas obras, cumprindo os mandamentos de Deus, vivendo esta vida de acordo com o grande mandamento do amor, e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Como é bom quando alguém fala assim, falaram já para mim, eu acho que já falaram para você, eu acho que para a maioria aqui, você já ouviu essa palavra um dia, né? Você é diferente. Por que você é diferente? É porque eu vou numa igreja assim? Porque eu estou me esforçando para fazer as coisas certas? Não. Você tem que responder, eu sou diferente por causa de Jesus. Ele tem que ser glorificado. Porque por mim eu não consigo fazer nada diferente, mas Ele em mim, pelo poder do Espírito, faz.
Esse é o sentido do culto, um culto em que leve pessoas a cultuarem também. Porque agora o culto não é só para o povo de Israel, e nem apenas para o povo de Samaria, mas o culto é para todos os povos. Quando o povo foi introduzido na terra, eles foram introduzidos para aprender de Deus, e é interessante que no capítulo 6 de Deuteronômio, Deus orienta que o ensino da palavra, da lei, do mandamento, devia começar em casa. Nós temos que ter o culto individual, nós temos que ter o culto familiar também. Deve ter o culto do casal, aqueles que são casados, todo dia orar pelo menos uma vez juntos e ler ao menos um versículo da Bíblia. Eu me espanto quando escuto alguns casais dizendo: não dá tempo, pastor, de orarmos juntos. Eu falei: dá. Não dá tempo de ler a Bíblia juntos? Dá. Ler o capítulo inteiro, Salmo 119, todinho, não dá. E se você tentar fazer todo dia, mesmo o presente diário a 2, uma vez vai dar, no outro dia não vai dar, é bom quando consegue. Tem casais que têm tempo. Agora, se não tem tempo, não tem problema. Você pode, junto com o seu esposo, com a sua esposa, ler um versículo. Pode ser a sequência de Provérbios, pode ser a sequência... Agora, eu e Estela estamos em Colossenses. E um versículo, 2 versículos. Lê, mas não comenta, não. Porque pode sair até discussão teológica, não vai comentar. Você só lê. Lê e deixa a palavra falar e ora. E é bom fazer isso no fim do dia, porque você ora, dorme e o Espírito vai falando no seu coração. Ou no início do dia, ora, dá um beijo, te amo e vamos para a luta. E a palavra vai estar viva no seu coração. E, se for possível, com a família, com seus filhos, pelo menos uma vez por semana, reuni-los. Era isso que o judeu era orientado a fazer, o israelense. Na verdade, ele tinha que fazer isso todos os dias. Ensinar, e ensinando, porque eles iam trabalhar na lavoura, né? Iam para a roça, juntos, e vai ensinando o seu filho, no caminhar, quando levanta, porque as famílias estavam juntas. Hoje já não está assim. Mas, pelo menos uma vez por semana, você pode reunir. Eu soube de uma família que estava fazendo isso toda semana. Espero que continue fazendo. Uma vez por semana, reunir. E o irmão que começou isso falou: pastor, olha só, está sendo legal. Cada dia e cada semana um faz a leitura, um faz isso, e dá até para cantar. Quando as crianças são pequenas, lá em casa tivemos esse hábito com eles pequenos. Quando íamos começar, o Lívia dizia: agora vai começar a batalha espiritual. Porque um dizia: eu quero sentar aqui, eu quero sentar lá, eu vou cantar, eu vou ler. Mas valeram a pena aquelas batalhas. Hoje eles estão firmes com suas famílias também fazendo isso. Glória a Deus. Então, vale a pena você perseverar nisso, dentro da sua casa. Individualmente, você, todos os dias, mas como casal e como família. Mas você não pode deixar de, pelo menos uma vez por semana, pelo menos, mas dá para fazer 2, 3, 4, 5. Assim, quando começou a igreja, todos os dias a igreja se reunia, nas casas, lá no átrio, no templo. Depois, eles começaram a se reunir no primeiro dia da semana, celebrando a ressurreição. Isso é dito em Atos e em Coríntios. Apocalipse 1:10 também, quando usa aquela palavra no dia do Senhor, ali está se referindo ao domingo, já na língua grega. Por isso é importante que você, pelo menos uma vez por semana, se reúna com os irmãos. Hoje temos várias oportunidades, as igrejas hoje estão mais abertas, né? Você pode vir aqui, se você está em casa, você deve vir à noite. Mas eu posso participar do culto em casa. Amém, que você esteja participando do culto, você que está em casa, aleluia, muito bom ter você também. Mas, cuidado, hein, porque há uma tentação enorme para você ser um mero assistente do culto. Não levanta para tomar água, não levanta para fazer nada, nem vai atender a campainha, nem vai atender o celular. Desliga, liga só isso que você está assistindo aí, não liga para outra coisa. Porque a tendência é essa. Agora, aqui dentro, a gente participa, por isso a importância de estarmos juntos de novo. De estarmos reunidos, de conversarmos, porque temos que ter um momento de comunhão com os irmãos. Participar dos pequenos grupos, onde podemos estar mais juntos. Essa semana foi semana de PGM. A semana que vem tem PGMs que ainda vão se reunir, você pode participar. As mulheres no Desperta Débora, os homens no Desperta Adão, que agora está se reunindo em casas também. São oportunidades que a igreja, a maioria das igrejas, a nossa igreja dá para termos as reuniões. Hebreus 10:25 condenava o povo já naquela época: não deixem de congregar, como já é costume de alguns. Já naquela época as pessoas se afastavam da congregação. E hoje já tem acontecido assim. Então vamos estar juntos. Você que está, talvez por um problema, tudo bem. Mas se você puder, não se acomode, venha, participe. Venha hoje ainda, participe de um dos cultos. É muito importante. Temos também na quarta-feira.
É importante estarmos juntos, cultuando ao Senhor. Aquele povo falaram para eles fazer isso, pelo menos moravam longe. No templo, pelo menos 3 vezes por ano eles deveriam ir, mas deveriam estar, na maioria das vezes, cultuando a Deus. Cultuando, a princípio, no lugar central, mas agora entendemos por Jesus que esse culto começa dentro do meu coração, quando ele habita em mim pelo Espírito, mas que precisa sempre de estarmos em contato, em comunhão, para que possa haver edificação. Juntos conseguiremos exaltar melhor e juntos, com certeza, evangelizar muito mais. Que Deus abençoe a mim e a você. Hoje não estamos presos mais a um lugar e nem devemos estar presos a ritos. Não existe um lugar mais abençoado que outro, mas é bênção estar no lugar onde o povo de Deus se reúne. É bênção estar aqui. Agora, se nós um dia não estivermos mais nesse templo, se um dia nós tivermos que estar debaixo de uma tenda, não importa. O importante é o povo de Deus estar reunido. E juntos podemos cultuar ao Senhor, aquele culto que é a continuação do culto de cada um de nós. Pai querido, completa esta palavra em cada coração. Esteja, Senhor, fazendo com que todos nós saibamos que somos templos do Senhor, aqueles que já estão em Cristo Jesus. E se alguém ainda não está, que possa, Pai, hoje mesmo, tomar uma decisão, chegar-se a Cristo, a pedra viva, para poder com outros participar desse trabalho, buscando a edificação, sempre exaltando o Teu nome e proclamando o Teu Evangelho. E que a Tua igreja continue assim. Em nome de Jesus oramos. Amém.